Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um Redação Automotor. Nós estamos aqui mais uma vez a convite do Reginaldo Leme para debater o que acontece no mundo da Fórmula 1 e hoje eu tenho a companhia do meu parceiro lá de Band Esportes, o Ricardo Molina, para falar sobre esse grande prêmio da Austrália. Obrigado, Molina, por despender esse seu tempo hoje aí para a gente comentar esse insano GP da Austrália. É sempre um prazer, Tiagão. Foi realmente um GP fora da curva, tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Acho que a gente pode começar pelo vencedor, evidentemente. Lando Norris fez uma corrida que eu achei brilhante, né? Precisava realmente mostrar força. Também deu sorte que aquela escapada não comprometeu tanto. Mas eu queria te ouvir a respeito de um momento específico da prova, em que o Piastri está muito próximo dele, começa a se aproximar dele, vai para cima dele e a equipe fala, olha, segura a onda aí que a gente não quer confusão agora, espera a pista secar, espera a situação melhorar e aí vocês resolvem. Como é que você viu essa interferência da McLaren e você achou que numa primeira etapa de campeonato isso é normal de se fazer? Qual a sua análise dessa participação da McLaren? Bom, eu não gosto. Tá? Como postura pessoal eu não gosto, mas se a gente olhar todo o histórico de 2024, a demora para tomar esta mesma decisão e o fato do Piastri ter renovado muito cedo, me leva a crer que não é uma preferência, mas era uma situação muito complicada, um GP embaixo de chuva e seca e piora, gente rodando, gente batendo, Alonso na parede. Então, acho que eles tomaram a decisão de começar bem o ano. Né? Então, o acordando o Norris já começou bem, né? Largou muito bem. Então, eu acho que eles preferiram dar uma empoderada no Norris, porque o Piastri não precisa. O fato dele ter rodado depois e ido para cima, passado o Hamilton por fora, mostra que de empoderamento ele não precisa. Então, era melhor dar dar aquela empoderada no Norris. Opa, peraí, vamos lá, vamos garantir o resultado da equipe. Entendo, é normal, acho que a McLaren está certa, mas eu não gosto. Eu também não gosto de nenhum jogo de equipe, claro, mas eu acho que ali era prudente de se fazer, o momento da pista era complicado. E tem um outro detalhe aí. O Piastri, se ele quer superar o Norris, não é domingo que ele tem que começar a pensar nisso. Tem que começar a pensar nisso sexta-feira, porque aí no sábado ele se classifica na frente do Norris e aí passa a ter uma corrida mais tranquila. O ano passado, apesar da diferença deles ser a menor entre companheiros de equipe, ele foi o que mais perdeu, tirando o Sérgio Pérez. Sim. Ele tomou de 21-3 em classificação pro Lando Norris. Então não importa, ficava um décimo, ficava meio décimo, mas tomou 21-3, estava sempre atrás do Norris. O Norris fazia o favor de largar pior e tal, e ele tinha boas possibilidades depois. Mas é isso que ele precisa transformar, porque aí a situação pode se inverter. Poderia ser ele em primeiro, o Norris em segundo, e a equipe intervindo a favor dele. Então, acho que é esse ponto de virada que o Piastri precisa prestar atenção. E você viu que ele falou das aulinhas que ele teve lá com o Jeremy Clarkson para dar ré no carro? Eu vi genial. Também. Mas o Piastri ele tinha dois pontos principais para melhorar. Primeiro, gerenciamento de pneus, que vem com o tempo. 2 anos é pouco, tem pouco treino fora de corrida e a classificação. Então esse é o ponto principal. Numa situação em que a McLaren vê 2 pilotos capazes de desafiar o Verstappen, você tem toda a razão. É na classificação que vai se decidir quem é que vai ter essa prioridade. Tirando o fato de largada, às vezes o Norris melhorou muito. Do meio do ano passado para cá. A McLaren também, o sistema de largada, sempre dava uma distracionada de segunda, terceira, isso agora diminuiu muito, tá? O Norris passou a largar bem. Então, ou você larga com meio carro na frente, dá parado, ou você tem toda a razão. A preferência já vai começar pelo Norris. Quero voltar nesse ponto aí da ultrapassagem que ele fez por fora em cima do Lewis Hamilton, porque eu postei na internet, cometi este erro, postei na internet uma brincadeira que a gente sempre ouve dos pilotos, né? Você vai na hora identificar a frase aqui que eu usei. É o vídeo da ultrapassagem por fora do Norris em cima do Hamilton, e eu escrevo: por fora, na última volta, não pode deixar nem se for a mãe. Nem minha a gente mãe. Ouve isso dos pilotos. Opa!
Claro que os fãs do Hamilton, e eu também sou um fã, não me coloque fora disso, vieram reclamar, falando, não, mas peraí, é uma Ferrari contra uma McLaren e na última volta de uma pista que estava complicada. E daí? Sim, mas o que eu pensei é o seguinte, você precisa... Eu acho que faltou ao Hamilton ali um pouco mais de combatividade. Queria a sua visão disso, mas acho que é uma coisa que faltou a ele nesse final de prova e que precisa prestar atenção, porque o cara que não tá com a faca no dente para brigar pelo 9º lugar, pode não estar também pelo 3º, pelo 2º, pelo 1º. Exatamente. Vamos entender o primeiro final de semana de realidade do Lewis Hamilton. Aquela festa, a Ferrari recebendo, não sei o quê, pô, ótimo, né? Rodou, bateu, tá conhecendo o carro, muito bem. Durante o final de semana, o Alex Brundle, ali no site oficial, fez uma análise de telemetria que me deixou, assim, esclareceu muita coisa e me deixou bastante preocupado. Eu vi também. Exato. Na telemetria, o Brundle notou que num determinado ponto da pista, a frenagem do Hamilton perturbava completamente o carro. O que acontece de diferença entre a Ferrari e a Mercedes? A Mercedes tem uma característica de suspensão, chama anti-dive. Quando você freia o teu carro de rua, o carro não afunda. Muito bem, isso é o dive, é um mergulho. A suspensão da Mercedes é tão dura e tão provida desse anti-dive que o Hamilton tinha capacidade de enfiar o pé no freio, tipo 200 libras, 250 libras no pedal do freio, e o carro não afundava. O carro com efeito solo, ele não pode ficar variando essa atitude em relação ao solo, que muda o centro de pressão e o carro perturba. A Ferrari não atura isso. O Leclerc freia antes, mais suave, tira o pé e carrega. É a característica oposta do Hamilton. Então, desde o início do final de semana, ele veio tomando o tempo do Leclerc por causa disso. Some-se o fato dele ter já dado uma rodada no final de semana e não tá falando a mesma língua com o Ricardo Adami. O engenheiro. É um novo engenheiro. Sem qualquer trocadilho. Exatamente. Não tá falando a mesma língua. Não é que um fala italiano e outro fala inglês. Eles não estão trocando a informação que o Hamilton precisa. Ele precisa de uma informação mais precisa, como o Bono só é capaz de dar. Sim. Você tá vendo o vício de você ficar tanto tempo com o mesmo engenheiro. Chega na corrida, ele já tá com a cabeça cheia. Ele meio que deu uma perdida, meio que entregou para Deus. Porque se fosse o Verstappen passando ele por fora, tinha mandado o cara dentro do pit lane. Certeza. Como sempre. O Piastri veio, passou, tocou na asa dele e ficou por isso mesmo. Então eu acho que naquele ponto mostrou que ele precisa baixar a poeira, pode berrar o que for, dá bronca dentro da Ferrari, vai atrás das coisas e muda ao seu favor. Porque do jeito que tá, a combatividade desapareceu. É verdade. Parecia que ele estava desligado nesse final de prova. E depois de ter feito uma prova interessante, muita gente criticou a estratégia da Ferrari, até ou a desestratégia, né? De deixar ele. Não foi a melhor de todas, de deixar ele na pista. Mas o Verstappen também fez a mesma estratégia, um pouco antes, né? Enfim, abortou isso mais rapidamente do que a Ferrari. Mas também estava seguindo com a mesma estratégia. Nessas condições, para mim, não existe gênio e tonto. Você tomou uma decisão ali no momento em que precisava ser tomada e que pode ir por um caminho ou outro. O grande problema da Ferrari é que não foi o erro no GP da Austrália, é uma sequência de erros. Aí você tem um padrão que realmente precisa ser alterado. Né? Acho que entre 5 e 7,5 toda a prova, né? Nunca é 10. Se você me perguntar qual foi a grande estratégia que a McLaren acertou, eu não vou lembrar, mas se você perguntar da Ferrari, eu lembro, porque foram poucas. Lá na Itália, que o Leclerc ficou na pista e ganhou a corrida. Destaca, né? Destaca. Quando acerta, destaca. As outras eu não lembro da estratégia que a Red Bull acertou, que a McLaren acertou, porque a Ferrari é mais raro. Então, tem isso para melhorar, claro, a questão da estratégia, mas tem muito também ali dele de adaptação. Um detalhe importante que eu acho que a gente tem que dizer é que a diferença não foi grande, né? Se você pega aqui na classificação, o Leclerc 1:15.755. O Hamilton 1:15.973. É uma diferença considerável, é verdade, mas para quem está chegando na equipe, eu acho que foi razoável. Com toda essa consideração que você fez a respeito do estilo de pilotagem, com tudo que você viu da relação dele com o engenheiro, você acha que é possível tirar isso ao longo do ano? Você acha que a gente vai ver o Hamilton à frente do Leclerc ou muito difícil? Depende dele, porque ele vai ter que trabalhar numa zona de desconforto.
O Daniel Ricciardo, por exemplo, ele era o pessoal falava, o último dos freadores tarde, the last of the tardy breakers. Muito bem, ele nunca conseguiu se adaptar. Com a nova arquitetura de carro de efeito solo, esse negócio de frear muito dentro é muito crítico. Você tem que ter um carro todo concebido para aceitar isso. E não é o melhor dos mundos. O melhor é aquela freada mais suave, tirar o pé e carregar. Porque quanto maior a velocidade do carro em curva, maior é o efeito solo. Então mais ele prega, entendeu? Vai depender dele querer trabalhar fora da zona de conforto. Porque olha só, na tomada de tempo, na classificação, você está dando uma volta, então você consegue pensar no que está fazendo a cada curva. Claro, se tiver alguém te atrapalhando, vai estragar a volta de qualquer jeito. Na corrida, você está lidando com turbulência do carro da frente, gente no teu espelho, às vezes fazer uma ultrapassagem, e pior, numa condição como essa, onde o trilho é estreito, qualquer saidinha você naturalmente volta para a tua freada natural. Então são tantas voltas, curva a curva, essa diferença tende a aumentar. Então é um trabalho monstruoso, mental, que um cara que, por exemplo, não gosta de simulador vai ter que fazer só na prática. O Hamilton não gosta de simulador. Se ele gostasse, ele dava uma de Bortoleto, né, que acorda... Dava 1000 voltas lá. Não, o Bortoleto acorda o guarda noturno porque está dormindo de manhã e ele é expulso pelo guarda no final do dia. Ele não sai do simulador. E o Hamilton não gosta. Então é um trabalho muito forte e vai depender só dele. Vamos ver o que acontece nessa evolução do Hamilton dentro da Ferrari. Queria falar de Mercedes, porque a gente viu um show do Andrea Kimi Antonelli, largando lá atrás, inclusive atrás do Gabriel Bortoleto, e veio numa corrida fantástica, passando todo mundo, com muita confiança no carro, mas principalmente o que me chamou mais a atenção, um novato numa pista complicada, que é a pista da Austrália, com muros próximos, brita perto, e ele conseguiu andar no limite, andar rápido, foi o que mais me chamou a atenção. Fiquei positivamente impressionado com o Kimi Antonelli. Queria a tua visão dessa estreia do piloto italiano. Eu fiquei aliviado, porque ele é quem mais tinha a perder. Ele era o novato que estava mais à frente em termos de equipamento. E como ele avançou muito rápido, o desenvolvimento dele foi acelerado, na nossa opinião, muito acelerado, ele era quem mais tinha a perder. Então uma corrida como essa que acalma os ânimos e mostra que realmente ele tem capacidade de andar no limite, numa condição difícil, passando todo mundo, já deixa mais tranquilo. Isso não quer dizer que ele vai ser sempre assim. Uma coisa é você vir lá do rabo da vaca, passando todo mundo. Outra coisa é você largar uma posição atrás do George Russell e ter que fazer frente ao George Russell, sabe? Então como a gente fala, devagar com o Andor com o Bortoleto, devagar com o Andor com o Antonelli. Mas ele fez uma corridaça de estreia. Está acompanhando aqui com a gente o Redação Automotor, debatendo o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Deixa aí o seu comentário também, participe com a gente. E acima de tudo, se não for inscrito, faça a sua inscrição. Isso é muito importante para o canal. Vamos falar de Red Bull, Molina, porque eu tenho a impressão de que se o Verstappen cumprisse a mesma estratégia do Lando Norris, naquele momento que as McLarens ali escaparam e foram para o box, se ele fosse também, ele poderia ter vencido a corrida. Eu tenho essa impressão. E isso é surpreendente pelas dificuldades que a Red Bull vinha tendo ao longo do fim de semana e até dos testes. Corrida do Verstappen, na sua opinião, e perspectivas dele para a sequência do campeonato. Uma corrida que só quem está no topo da carreira consegue realizar. A Red Bull veio com 15 atualizações, todas no carro dele. O ritmo real da Red Bull é o do Lawson. Como a gente falava, que o ritmo real da McLaren pesado, hein? Era do Berger. Exatamente. A Red Bull tem problemas sérios de equilíbrio. Para o Verstappen reclamar com a pista seca de que o carro estava traseiro, meu amigo, é o carro mais traseiro da Fórmula 1 e só ele segurava. Tá traseiro demais para ele. Quer dizer, a Red Bull tem que fazer alguma coisa em termos de engenharia para plantar esse carro no chão. A pista da Austrália não é representativa, a gente sabe disso, é um circuito semi-permanente. Quando chegar nos autódromos mesmo, com curvas de alta, tá, esse carro vai sofrer. O Verstappen tem os 3 décimos no bolso? Tem, amigos. Os haters podem reclamar o quanto for. Ele está no topo da carreira, ele está no ápice, ele consegue tirar coisas do bolso. O Lawson, por exemplo, que não é bobo, não é um gênio, mas não é bobo, não conseguiu andar com o carro. Nem no seco,
nem no molhado. Quer dizer, é muito complicado. Então, mesmo o Verstappen, se a Red Bull não trabalhar forte em atualizações, que plantem um pouco esse carro, que devolvam para ele o mesmo equilíbrio que tinha no ano passado com a evolução de tempo, não acho que ele vai disputar título, não. Eu vi um comentário interessante do meu amigo Rafael Lopes, lá do Voando Baixo, na internet, dizendo a Red Bull precisa lembrar que ela tem um segundo piloto também. Tudo bem priorizar o Max. Abandonar o segundo é complicado, e parece que é isso que está acontecendo. A Red Bull está tão focada no Verstappen que esquece do outro. Então o Lawson teve muitos problemas, o Lawson foi prejudicado de estratégia também. Então acho que talvez, por mais que o desempenho do carro não seja o melhor, daria para ele estar um pouco mais próximo, né? Não, essa diferença que foi na classificação de 1 segundo não cabe. Acho que ele precisa baixar isso aí para pelo menos 4 décimos, vai. Me parece que tem uma limitação no departamento de compósitos da Red Bull, porque foram um monte de atualizações, tá? Pô, mas não dava para fazer uma atualização assim, mais rápido, porque uma coisa é aerodinâmica, mas todas elas passam pelo departamento de compósito. Todas as peças atualizadas tinham carbono no meio. Então o departamento deve ter entrado naquela fila. Faz asa, faz assoalho, não sei o quê. E só deu para fazer um de cada. Sim, sim. O importante é que a Red Bull não esqueça que ela está esquecendo o segundo piloto. Porque se ela achar que esse é o desempenho do Lawson, já ele vai dançar. Sim. Já vai ser trocado. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Lembra no começo de 2023, quando a McLaren não era nada e começou a vir um ritmo de atualizações? Quem recebia primeiro? Norris. E o Piastri aceitava, trabalhava com o que tinha e com isso foi ganhando a confiança da equipe. O Lawson tem que fazer a mesma coisa. Passou o susto da estreia, trabalha com o que você tem na mão dentro do limite. Não tente andar com um carro que tem 15 atualizações menos do que o teu companheiro de equipe perto do teu companheiro de equipe. A gente viu o tempo todo, era overdriving. Ele passando do limite o tempo todo, querendo guiar mais do que o carro poderia aceitar. Então, Lawson, calma, baixa a bola. E vamos ver como é que vai ser isso também, porque segundo o Helmut Marko, que é bem falastrão, né? Ele fala, o nosso túnel de vento é da Segunda Guerra Mundial. E enquanto a McLaren tem o túnel de vento novíssimo lá, né? Novinho em folha. Manda fazer. Exato, então. E ele diz que a evolução da Red Bull é comprometida por isso, se comparado à da McLaren, né? Então vamos ver como é que fica essa sequência. A McLaren vai ter menos tempo de desenvolvimento do que a Red Bull. Foi a terceira colocada no Mundial de Construtores. Vamos ver se ela consegue auxiliar o Verstappen a se aproximar um pouco mais do Lando Norris e soluciona esses problemas também por Liam Lawson. Ainda falando de Helmut Marko, declaração polêmica, e que me faz pensar, Molina, que ele não assistia a gente lá nas corridas da Fórmula 2. Não. Porque não é possível, nem na Fórmula 3. Ele reclamou do Hadjar como um cara emocional ali, que deixou as lágrimas chegarem, que chorou depois de bater. Muito prazer, Helmut Marko, Isaac Hadjar. Esse é o Hadjar, nós conhecemos ele há 5 anos. Então, assim, parece que ele critica as características que o piloto tem naturalmente até. Tem alguma coisa aí que precisa mudar no processo da Red Bull. Você lembra da fábula da raposa e das uvas? Né? Que depois, não quero essas uvas tão verdes. Aí deu aquele barulho, ela voltou rápido, porque a uva tinha caído no chão. Começou com o Bortoleto. Tipo assim, piloto B. Como é que você sabe que é o piloto B? Você está prestando atenção, né? Tá falando do cara já, então você está prestando atenção. Então, na minha opinião, aquela final da Fórmula 2 deixou aquele gostinho. Cara, por que eu não peguei esse menino ao invés de este menino? Aí é que está o problema. E ele começa a se entregar nessas frases. É um cara experiente e tal, mas sempre foi boquiroto. Né? Sim. Então, o que tá parecendo é que assim, eles colocaram o Hadjar por interesses comerciais, tá? Mercado francês e tal, mas porque eles não tinham mais ninguém na mão. O Arvid Lindblad ainda não tá no ritmo. E já começou a Fórmula 2 dando uma pancada. Sim, sim. E ele não tinha que... Aí ficou olhando pro Bortoleto e falou, podia ter esse menino na mão, né? Eu acho que é mais por aí. Porque ele sabe exatamente quem o Hadjar é. Até o pai do Hamilton foi abraçar o Hadjar. Ele é emocional, ele é rápido. Ele é muito rápido. Mas ele é emocional demais. Ele precisa ser menos latino, cara. Mas nós somos latinos, nós somos emocionais. Sim. A gente sabe, qualquer coisa a gente chora, qualquer coisa sai no braço. Ele precisa parar de um extremo e do outro. Precisa simplesmente botar a cabeça no lugar e guiar o que sabe.
Exato, é isso. A impressão que dava é que realmente ele não conhecia o perfil do Hadjar, e óbvio que conhece. Agora, um detalhe interessante, né, Molina? Você falando do Helmut Marko, dessa declaração em relação ao Bortoleto, a equipe Red Bull Racing só existe na Fórmula 1 porque o Helmut Marko deu um chilique quando a Sauber resolveu contratar o Kimi Raikkonen e não o Henrique Bernoldi. Henrique Bernoldi, piloto talentosíssimo, mas estamos falando aqui de um cara que veio a ser campeão mundial de Fórmula 1, que era o Kimi Raikkonen. A Sauber rachou, a Red Bull acabou saindo da Sauber, patrocinou depois a Arrows e viria a comprar a Jaguar por conta disso, por conta de uma aposta do Helmut Marko que estava errada. O Bernoldi é um excelente piloto, mas não foi o piloto que o Kimi Raikkonen foi. Então é isso, é um cara que entende muito, revelou Max, revelou Ricardo, revelou Vettel, aplausos para ele, mas que não está certo sempre. E o Bortoleto foi muito bem na declaração dele quando tocou exatamente nesse ponto. A gente precisa lembrar de uma coisa, o Helmut Marko, ele foi amigo pessoal do Jochen Rindt, os dois começaram roubando o carro das respectivas mães para correr nos Alpes austríacos, um cara que ganhou Le Mans de Porsche 917, que era um caixão com rodas. Quer dizer, o cara guiou também. Acabou perdendo uma vista numa prova de Fórmula 1, não conseguiu ir para frente, ia ser mais bem sucedido do que foi. Tá? Depois foi dono de equipe. É um cara que conhece muito, mas não acerta todas. Exato, ninguém, né? Exato. Ninguém acerta todas. Enfim, faz parte, é isso. Vamos falar um pouquinho do Bortoleto, Molina. Uma estreia que teve seus pontos altos e baixos, né? Acho que o ponto alto, sem dúvida alguma, superar o companheiro de equipe na classificação, passar para o Q2. E o ponto baixo, vai só porque não dá para chamar de outra forma. Acabou a corrida num acidente, assim como o Alonso, assim como o Sainz, assim como outros pilotos, como o Durham, como o Hadjar, enfim, aconteceu com ele. Que avaliação que você faz desse primeiro fim de semana do Gabriel Bortoleto como piloto de Fórmula 1? Pressupondo que a Sauber esteja certa, eu acho que não está, que a suspensão não quebrou antes de bater, porque aquele movimento de curso de suspensão não existe em Fórmula 1, a não ser que esteja quebrado, tá? Pressupondo que ele tenha errado e batido. Nenhum problema. Você falou, Alonso errou e bateu, Sainz errou e bateu. Um cara que está na primeira prova, na pior equipe. Não, assim, não vou dizer que seja o pior carro, mas é a pior equipe. Hoje a Haas tem uma equipe mais bem estruturada do que a Sauber. Então é o pior carro. Tá? Cara, foi uma estreia excelente. O Hülkenberg chegou em sétimo, marcou ponto por causa das condições e pela experiência. Em todo momento a gente diz, o Hülkenberg é um piloto experientíssimo, já passou por tudo na carreira, todo tipo de carro, e tem essa carga de saber o limite, de andar próximo do limite sem errar. O Bortoleto está descobrindo isso ainda. Você lembra na segunda tentativa do quali, quando ele tentou ir para o Q3, deu uma errada que Deus botou a mão assim, não, segura, não destrói o carro, não. É isso que ele tem que fazer, descobrir os limites. E às vezes o limite está para lá da capacidade de segurar o carro e vai encontrar muro. Nós falamos isso durante todo o final de semana. E ele falou também, né, que ele estava naquele momento ali tentando tirar a diferença. Ele fez uma corrida conservadora até aquele ponto, mas a partir dali, ou ele reagia e aproveitava aquele momento para tirar a diferença, ou ele ia ficar lá atrás. Então, assim, realmente tem um momento que o piloto precisa sentar a bota. E foi a hora que ele sentou a bota e as coisas fugiram um pouco do contrele. Ele estava punido também, né? Estava punido, ele cumpriu. Aliás, que sorte, né? Porque se ele não cumpre, ele tomaria pênalti de grid para a China. Então, deu tempo de cumprir e logo na saída acabou batendo. Então, é isso. Eu acho que a curva de aprendizado dele é interessante e podemos ver bons resultados aí do Bortoleto ao longo do ano. Agora, esse sétimo lugar do Hülkenberg, que precisa ser muito elogiado, não pode deixar ninguém esquecer que foi circunstancial. Não é carro para chegar entre os 10. De jeito nenhum. Só que dá um alívio na equipe também. Pontos ali que eles consigam mostrar, pelo menos para o grupo Audi, falar, nós marcamos ponto. A Audi também sabe que foi eventual. Mas o que vale é o que está escrito ali no Campeonato dos Construtores. Então esses pontos também tranquilizam um pouco ali e alegram, levantam o moral da equipe, que acaba trabalhando ainda mais, dando mais de si para os dois pilotos. Então eu não acho que o Bortoleto tem que ficar preocupado com isso, ele sabe com quem ele está lidando ali, o Hülkenberg não é bobo. O Hülkenberg também, na
entrevista posterior ao GP, elogiou muito o Borboleto. Borboleto tá valendo. Eu vou chamar de Borboleto sempre, porque voa Borboleto. A própria Sauber tem postado a borboletinha, né? ali. Exatamente. Então, assim, ele também sabe com quem ele está lidando. A relação dos dois está muito boa. E não teria como ser diferente. Eles têm que trabalhar junto para levar esse carro para frente. Não está preocupado em um bater o outro. Não está preocupado aqui, né? Uhum. É que dentro do coração os dois estão. Então eu acho que foi uma excelente estreia do Bortoleto, da Sauber e da dupla Bortoleto-Hülkenberg. Nessa entrevista que o Hülkenberg elogia o Bortoleto, ele até fala, né? Eu vou precisar melhorar o meu jogo, né? Raise my game, porque o cara que chegou é muito rápido e mostrou isso. Então eles estão se dando bem, enfim, e vai ser um duelo interessante aí. Bom para o Hülkenberg, que continua tendo um cara ali para motivá-lo, né? É importante você ter um companheiro de equipe rápido também, e bom para o Bortoleto, que quando superá-lo está superando um piloto com mais de 200 corridas de Fórmula 1, como aconteceu nesse fim de semana na classificação. Molina, Alexander Albon acabou pontuando com a Williams. Eu tenho o meu fantasy aqui no aplicativo da Fórmula 1, e é óbvio que eu coloquei o piloto da Williams como um possível candidato a pontos, porque essa corrida parecia muito promissora para eles. Mas eu coloquei o Sainz. E quem trouxe foi o Albon. Eu acho que dá uma tranquilidade para o Albon também esse resultado, por mais que tenha sido, de novo, um tanto circunstancial com tudo que aconteceu. Mas começar o ano entregando pontos para a Williams num momento em que a Williams estava encantada com o Carlos Sainz. Classificou na frente, chegou na frente. Então, acho que isso pode ser positivo para ele ao restante do ano, né? Albon é um piloto extremamente rápido. Só que ele não tinha ajuda para acertar carro. E o mais incrível é que durante a entrevista do Albon e do James Vowles, eles elogiaram muito o Sainz, porque o Sainz no rádio deu um input para a estratégia correta. Sim. Quer dizer, mesmo quando comete um erro como esse, fica fora da possibilidade de pontos, o cara vai lá e dá uma contribuição para a equipe. Eu estou vendo um círculo virtuoso ali dentro da Williams que está começando a encantar. Os dois carros no Q3. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Verdade. Muito difícil. O Albon conseguiu suplantar o Sainz, mas por muito pouco. O Sainz permanece motivado a ponto de ficar no rádio e ajudar. Cara, essa equipe tende muito a crescer. O que me preocupa é que essa foi a 26ª prova de evolução desse carro, porque não é um carro novo. Sim. O monocoque é o mesmo. Sim. E suspensão, todos os ancillaries, né? Todos os periféricos tal, são só evoluções do carro do ano passado. Isso é bom, porque é um carro confiável, só que vai chegar no ápice do desenvolvimento e vai parar. Todo conceito tem o seu ápice. Os outros carros não, estão no primeiro. A Alpine é a mesma coisa. A mesma coisa. Sim, tá? sim. Com um carro que é a evolução do ano passado. Vai chegar um ponto que a Williams vai começar a marcar passo, porque ela vai abandonar o desenvolvimento e vai focar totalmente em 2026. Então vamos focar na Williams enquanto esse carro tiver o que entregar. A partir daí, todo mundo, os pilotos principalmente, sabem que vão ter um carro bom para o ano seguinte e não vão ficar desmotivados. É um ciclo virtuoso bacana, eu acho que realmente agora esse renascimento da Williams vai acelerar. Molina, vamos falar da Haas, que pintou aí desde os treinos como uma equipe que teria muita dificuldade, mas eu acho que ela não esperava um fim de semana como esse em que o Berman praticamente não andou. A quilometragem que o Berman acumulou foi na corrida, porque bateu no primeiro treino, no segundo não participou, no terceiro rodou na hora que está fazendo o shakedown, classificação não participou. Então é uma equipe que parece que está num momento muito complicado e queria entender de você se você acredita que ela possa reagir e que ela possa sair dessa incômoda posição de não ter o pior carro, definitivamente não é o pior, mas estar no pior momento. Foi a grande decepção no final de semana. Eu esperava que a parceria com a Toyota Gazoo Racing, junto com a Yamaha Komatsu, que eles conseguissem se recuperar de um teste pré-temporada ruim, em que eles andaram praticamente o tempo todo de pneu duro, tá? E com desempenho ruim. Só que chega no final de semana, eles começam a se preocupar com o Berman. O Berman estava, parece que fora da casinha. Estava modulando em outra frequência, não estava sintonando. Não é o mesmo Berman do ano passado. O Felipe Giafone falou um negócio legal. Quando você está estreando
tudo é novidade, né? Então, mesmo que você bata a Ferrari, mesmo que você bata a Haas, não tem problema nenhum. Só que agora o cara é piloto oficial, agora ele tem a obrigação de entregar. E parece que isso pesou muito na cabeça. Tudo bem. No momento em que quebra o câmbio na classificação, o carro acaba de sair, quebra o câmbio, pode não ser culpa sua, mas pode ser reflexo da pancada que você deu. Então, aí é o círculo oposto, é o círculo vicioso. Tudo ajudou a atrapalhar o Bergman. E eles precisavam dos dados dos dois carros, que nem o Ocon sozinho conseguiu dar bons inputs para os engenheiros para plantar esse carro no chão. Você olha na onboard do Ocon, ele está sofrendo com o carro. Ele está tendo um trabalho que ele não tinha com a Alpine, que tinha um excelente chassis para compensar um motor ruim. Agora ele está num carro que não para no chão. Então, muito trabalho para a Haas, vão ter que virar muita noite olhando telemetria, e a corrida na chuva não ajudou, porque não é a situação normal que vai ser esperada em 90% das provas durante o ano. Os caras estão numa sinuca, vão ter que trabalhar. Vão ter que trabalhar, e é curioso, né? Porque a gente acompanhou bastante da carreira do Bergman nas categorias de base, e a gente pode dizer que ele é um piloto que realmente é muito inconsistente, né? Estou aqui com os resultados abertos aqui, fui procurar. Primeiro ano de Fórmula 2 dele, ele ganhou 4 corridas e foi só o 6º colocado em 2023. Ano em que o Theo Pourchaire ganhou uma corrida só e foi campeão. Pois é. No ano passado, de Fórmula 2 também, ele perdeu 2 rodadas, Jeddah e Baku, mas ganhou 3 corridas. 3 corridas. Terminou o campeonato em 12º. Num ano ruim da Prema. E terminou em 12º. Pois é. Ou seja, quando não ganha, quando não está ali nas posições principais, parece que ele dá uma desregulada mesmo. E foi assim também na Fórmula 3. Né? Na Fórmula 3 a gente lembra que ele era meio win or wall, enfim, e chamou muita atenção isso. Então vamos ver o que eles conseguem fazer aí com o próprio Bergman também, de treinar esse lado, de buscar um pouco mais de consistência. Eu acho que é o cara mais rápido, tirando o Bortoleto. Tem o Kimi Antonelli aí, mas eu ainda prefiro esperar um pouquinho mais. Eu acho que é o cara mais rápido tirando o Bortoleto, mas precisa ter mais consistência. Agora, para a gente fechar aqui o assunto decepções, acho que a gente pode falar da Aston Martin, que o Alonso fez um teatrinho lá, falou, não, me perguntem o que vocês quiserem, porque eu não vou responder nada. Pô, todo mundo sabia que o carro ia ser ruim, só ele que não? Enfim, mas... o que a gente pode esperar da Aston Martin esse ano? Será que o foco é mesmo só 26? Ou o Adrian Newey ainda pode salvar alguma coisa já para esse ano? Não, o Newey já declarou que não trabalha no carro de 25. Vai trabalhar totalmente focado em estruturar a engenharia, porque ali eles construíram túnel de vento e tal, não sei o quê. Tem tijolo e concreto pra caramba. O que não tem uma linha de trabalho. Ele vai vir para determinar essa linha de trabalho, para mim, muito tarde, inclusive... Tá? Ele já deve estar trazendo alguma coisa no bolso, no pendrive, que ele trabalhou em casa, conceito bonitinho, para fazer o carro da Aston Martin ser minimamente decente. A coisa lá tá tão torta que o Lance Stroll fez uma corrida boa. É verdade. Não estrolou. Não estrolou, né? O Strulovic dessa vez acertou, correu bem, não botou um pezinho fora da linha, mas o carro é uma bomba. O Alonso tá assim, não vou nem dizer o que ele tá. Está decepcionadíssimo. Aquela decisão que ele vai tomar, não, depende do carro de 26, eu vou decidir se continua ou não. O ânimo dele, o moral dele está bem baixo. Eu tô para apostar que se o Newey não mostrar alguma coisa para ele avançado, ele vai abandonar. E eu não duvido não, porque está cada vez mais próximo do Stroll. Se você pegar os tempos de classificação, tem aqui também, ó, vamos dar uma olhada. Ó, na classificação ele em 12º, o Stroll 13º. O tempo do Alonso 1:16.453, o tempo do Alonso 1:16.483. Não dá para o Alonso ser 30 milésimos mais rápido que o Stroll. Tem alguma coisa errada. Tem muito errado. E ele precisa trabalhar nisso também. A gente já fala há muito tempo, né? Parece que o piloto mais rápido da Aston Martin é o Felipe Drugovich no momento. E aí chamam, dizem que a gente puxa o saco do moleque. Mas realmente, cara, infelizmente, dos três... Um é ruim de base, o outro é desmotivado. E tem um ali que vai pro tudo ou nada sempre. Toda vez que senta no carro, vai pro tudo ou nada. Ele acaba sendo mais rápido, entendeu? Não vou torcer contra a continuidade da carreira do Alonso, mas, mano, tem tanta coisa legal do outro lado. Tem o WEC, tem Indy. Você não vai pra lá. Não, e querendo ou não, né, Molina? A idade chega para todo mundo. Então, assim, o Alonso já é
nesta temporada, o piloto mais velho de Fórmula 1 desde o Schumacher. Ele estreou antes que todo mundo ali, os novatos nascerem. Antes de nascerem. Pelo amor de Deus. Ele é o piloto mais velho desde o Schumacher. E a gente lembra o que era o Schumacher ali em 2010, 11 e 12. Né? Era uma tragédia. E se ele ficar o ano que vem, como parece que vai ficar, ele vai ser o piloto mais velho desde o Jack Brabham. Então, olha o tamanho né? A gente precisa voltar lá nos anos 70 para achar um piloto tão velho quanto ele. Não, Exato. Pelo amor de Deus. Exato. Então, claro que o esporte mudou, a preparação física mudou, os testes dele mostram que ele é um cara muito bem preparado para isso, mas não tem jeito, cobra. Aqui, ó. Chega uma determinada idade, Tiagão, cara, ele tem mais ou menos a idade que você tem. Eu sou muito mais velho que ele. Você começa a perder o interesse total. Para você ser piloto de Fórmula 1, você tem que ter um interesse total. Não pode existir nenhuma outra coisa. Tanto é que os pilotos, quando casam, têm os primeiros filhos, já começam a divergir um pouco. Porque é óbvio, cara, é filho. Você começa a querer seguir, aí monta um negócio, você já começa a divergir. O Alonso não tem filhos, não tem nada, mas, cara, ele tem os negócios dele, já é empresário do Bortoleto, tem empresa. Se a coisa não tiver do jeito que ele quer, a motivação vai embora. Não tem como evitar. E um piloto de Fórmula 1 desmotivado passa a ser um perigo para ele mesmo e para o legado que ele quer deixar. O Damon Hill conta na biografia dele, aliás, é um trecho muito tocante até da biografia dele, que em determinado grande prêmio, se não me engano, na França, ele, sob contrato na Jordan, ele entrou no carro e sentiu medo. E imediatamente ele desceu do carro e falou pro Ed Jordan, falou, eu não posso mais correr. E o Ed Jordan falou, não, você tem que correr, você está contratado, enfim, não posso te liberar. Ele falou, eu não tenho mais condições, eu entrei no carro, eu senti medo, eu preciso parar. E o Ed Jordan o obrigou a andar até o final do ano com multa milionária, etc. Mas acontece, não é que isso vai acontecer com o Alonso agora, mas enfim, o cara muda, né? Muda as perspectivas, enfim, tudo que ele tem como importante. É isso, o Bortoleto passa um dia inteiro no simulador, vai ter um momento que não vai passar mais, quando tiver seus 35, 36 anos, exato, vai procurar outra coisa para fazer. Molina, expectativa para o Grande Prêmio da China, mais uma madrugada dentro aí e uma pista que é um pouco mais precisa em termos de a gente analisar a relação de força do que foi a Austrália. Bom, a gente tem que lembrar do asfalto da China, né? Que ele foi bastante problemático da última vez. Era um asfalto que não provia nenhuma aderência, né? E também tem o problema da poluição, que assenta no asfalto e que a pista demora muito para melhorar. Ela fica verde por muito mais tempo. Mas pressupondo que esses parâmetros tenham melhorado de um ano, aí, cura de asfalto, esse tipo de coisa, realmente é uma pista que tem todo tipo de curva. Né? Tem tornante regressiva, tem curva de alta, de média, tem freadas fortes, tem reta. Então vai dar uma ideia melhor da ordem de forças, caso não tenha chuva, vamos supor que seja um GP normal, né? Dentro dos parâmetros. Aí sim nós vamos ter uma ideia precisa das forças da McLaren para trás. A McLaren a gente já sabia que era um carro muito rápido em ritmo de corrida. Nas simulações no Bahrein, fiou 20 segundos, 30 segundos o Norris no Leclerc. E na classificação do GP da Austrália mostrou que é um carro que tem velocidade pico. É aquele carro que você consegue acertar e extrair o máximo do pneu macio. Então eu quero saber da segunda equipe para trás. Qual é a ordem? Porque eu não tive essa conclusão. Fiquei positivamente impressionado com a Mercedes e negativamente impressionado com a Ferrari. Esperava muito mais da Ferrari. E Red Bull a gente já sabia que ia sofrer. Então vamos ver numa pista mais normal como é que a coisa vai. Eu tô contigo. Eu tava esperando McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes. E, enfim, a coisa virou de um jeito que não dá para saber aí como é que tá essa relação de forças. Vamos ver lá na China, especialmente também porque não dá tempo de preparar muita coisa. É um fim de semana sprint, então tem um treino livre, já vão para a classificação, então a gente vai conhecer rapidamente quem é que já desce do caminhão, como a gente costuma dizer, com o carro em ordem, né? Acho que isso vai ser positivo. Outra coisa, Molina, corrida sprint, são 6 ao longo do ano.
8 pontos para o vencedor. 6 vezes 8, 48. Não dá para subestimar a prova sprint, né? Quem estiver pensando em campeonato precisa ter isso também como um objetivo. Exato. E agora com tantos pontos, a gente vai ver mais riscos serem tomados. Alguém que largue com um pneu diferente de todo mundo. De repente larga um pneu macio, tenta levar, sabe? Alguém está mais desesperado. Então a corrida sprint passou a ser muito interessante com essa quantidade de pontos. Quando era aquela merreca, não era só uma exibição, até tinha o sentido, né? Não, corrida sprint põe o piloto reserva para largar. Agora não. Agora pode querer dizer, inclusive, o campeonato de pilotos no final do ano. Tá? E aí também vai entrar muito da experiência do piloto. Tá? No que? Em gerenciar pneus? Não. A experiência com o carro. Eu acho que o Hamilton vai sofrer ainda mais nas corridas sprint. Será? Sim, porque a corrida sprint, no volta a volta, costuma ser mais rápida que a corrida principal. Então você corre mais no fio da navalha. Sim. Então esse final de semana ele vai sofrer de novo. Em uma semana vai dar o clique. Porque ele é um cara fora da curva, ele é um cara ele não é igual eu e você, o cara é mortal. Traz a manchete, Hamilton vence corrida sprint. Mas já pensou? Nossa, quebra a cara de todo mundo, né? Derruba a banca, leva o cassino para casa. Mas é um cara com potencial para isso. Eu acho que sim. Bom, você acompanhou aqui com a gente o Redação Automotor, hoje com o Ricardo Molina, falando sobre o Grande Prêmio da Austrália e também trazendo essas perspectivas aí para o Grande Prêmio da China. Participe com a gente nos comentários e, acima de tudo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não tenha feito isso. Isso é importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube e o YouTube entenda que esse conteúdo é bacana para você que gosta de velocidade. Molina, obrigado pela tua presença e vamos embora para mais um fim de semana. Bora, final de semana que vem, Grande Prêmio da China, madrugadas de novo com a Band e o Band Esportes. É isso, meus amigos. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau.